Bom dia a todos. Vamos para mais uma reflexão da Bíblia. Que Deus abençoe o teu dia. Vamos juntos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo nos dê a capacidade, o entendimento espiritual de entender o que Jesus e o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você. Querido e bondoso Deus, nos ajude a entender a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo possa traduzir na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem aqui está em Atos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 5. Seria interessante você não sair desse vídeo, porque o Espírito Santo quer conduzir a sua vida e a minha, porque nós não sabemos conduzir a nossa vida. A gente só sabe errar, a gente só sabe falhar. Eu não sei se você já foi tocado pelo Espírito Santo, aonde Deus ele conduz você a certos lugares, ou Deus fala para você não ir para certos lugares. E eu e você temos que ter discernimento e escutar a voz do Espírito Santo, a voz de Deus nos guiando. Uma vez Deus falou para mim para não ir embora de uma cidade que eu estava. Eu estava em Palhoça, em Santa Catarina, e eu queria retornar para a cidade, que é Campo Grande, e Deus falou para mim não ir. E eu testei a Deus, pedi sinais, pedi na minha inocência, eu pedi algumas coisas para Deus e ele atendeu, que não era para mim ir. E eu, com minha teimosia, querendo fazer a minha vontade, eu fui. Deus cuidou de mim, mas foi um ano muito difícil. Foi um ano de luta na cidade onde que eu fui, mas pela misericórdia e pela graça, Deus cuidou. Mas não é bom que eu e você tomemos decisões em que Deus não está, ou que o Espírito Santo não está levando você. Porque eu vou dar um exemplo antes de entrar na mensagem aqui na palavra. Se eu gosto de você, vou falar para você não ir, para você ficar, que não é a hora, que não é o momento. Você tá perto da sua família, você tem tudo aí na onde você tá. Você tá no seu conforto. E quando Deus faz um chamado para você, se eu gosto de você e tá indo tudo bem com você, eu não vou aconselhar você a ir embora porque não convém. Todos gostam de você, você é uma bênção aonde você está, mas existem momentos, existem períodos que só você e Deus sabe do seu chamado, mas ninguém. Olha o que disse aqui, Atos 16, versículo 1. Chegou também a Derbe, não, desculpa, Atos 16, versículo 6 e ao versículo 10. E percorrendo a região de Frígio a Gálata, tendo sido, olha aqui que, olha essa palavra, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Que verso interessante. Já pensou eu falar para você, não, Ricardo, mas eu estou indo pregar o evangelho em outra cidade? Já pensou eu falo para você, não vai, fica, não é o momento, não é a hora. E se eu falar isso para você, a pessoa vai pensar que isso é coisa do demônio,
vai pensar que isso é coisa de Satanás, porque certa pessoa não quer que eu vou lá pregar o evangelho em outro lugar. Mas aqui diz, a palavra diz que o Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar na Ásia. E olha o que diz o verso 7. Defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo, Macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim teve a visão imediatamente. Procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. O Espírito de Jesus não deixou o apóstolo Paulo ir para um certo lugar. Foi impedido. E como Paulo escutou, como Paulo teve, essa é uma pergunta, como Paulo teve o discernimento de escutar o Espírito Santo? Porque ele podia, se ele não tivesse intimidade com Deus, ele poderia ser teimoso, como eu, e ir para outro lugar aonde Deus não mandou. Mas para você ver a diferença, quem tem intimidade, quem é obediente, e a gente vai aprendendo. A vida é uma escola. E hoje, eu e você temos que tentar obedecer à voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou para você ficar, fique. Se ele falou para você ir, vá. Mas escute a voz de Deus, não a de homens. Eu sempre falo, não escute a minha voz, a voz de nenhum homem. Escute a voz de Jesus, a voz do Espírito, Espírito Santo. Porque às vezes, para outras pessoas, parece ser loucura você sair do seu conforto, da sua terra, da sua cidade, do seu país. Mas para Deus, nada é impossível. Para Deus, quando Deus tem um chamado, Deus tem um chamado para todos e Deus cuida. Que Deus abençoe o teu dia e que o Espírito Santo possa nos guiar na nossa caminhada com Jesus. Que Deus abençoe você.